Todos nós sabemos que o crescimento económico não é tudo, mas neste momento é crucial para a Europa. E é crucial para a Europa porque o modelo social europeu e a sua sobrevivência está crucialmente dependente do crescimento económico. Em particular, por causa do emprego, não há criação de empregos sem crescimento económico e, portanto, o desemprego é um dos principais inimigos da sustentação do modelo social europeu. E, em segundo lugar, por causa do envelhecimento da população. O envelhecimento da população é muito rápido, como todos nós sabemos, nas sociedades europeias e não só nas europeias. E, para evitar um conflito de gerações de repartição de um bolo que não cresça, o crescimento económico é fundamental para permitir essa repartição sem que haja conflitos entre gerações. A Europa já estava a crescer pouco antes da crise. Convém dizer, em particular a zona euro, já estava a crescer uma taxa de crescimento muito insatisfatória. Mas, principalmente, o que se estavam a gerar era já uma divergência entre países mais débeis economicamente e países mais fortes economicamente dentro da União, em particular dentro da zona euro. Por isso, do meu ponto de vista, o crescimento económico europeu está cada vez mais ligado à convergência dentro do espaço europeu das diversas economias. E penso que o problema fundamental neste momento é assegurar condições para essa convergência. E, portanto, há um problema muito difícil, que é o de criar condições para o crescimento económico dentro de uma união monetária, repito, tão exigente como esta. Exigente porquê? Porque é uma união tendencialmente criadora de uma moeda muito forte a nível mundial. E isso nós sabemos que é muito difícil para países débeis lidar com essa situação. O segundo problema é o problema de endividamento. O problema de endividamento que é das economias, em primeiro lugar, mais do que os próprios Estados, é das economias, e todas estas economias do Sul estão realmente endividadas num nível que aqui a alguns anos seria impensável. O nível de desequilíbrio desse ponto de vista, na Grécia, Portugal, a Espanha é um pouco diferente, mas também tem um endividamento escondido muito grande, e da Itália são níveis que, de facto, tradicionalmente seriam considerados impensáveis. Mas a verdade é que eles existem e também é verdade que não há, neste momento, processo de lidar com eles que se possa dizer que ajudem os países a ultrapassar essas dificuldades. Mas são muito mais difíceis quando os países estão integrados num espaço que verdadeiramente não têm ou não querem usar instrumentos que pudessem ajudar à resolução dos problemas. Bem, face a isso, o que é que poderão ser as alternativas de política? Não falarei propriamente de cenários, não é o caso, mas alternativas de política para lidar, estou-me agora a referir basicamente aos países do Sul e ao problema da convergência, nesses países com a média europeia. Bom, há uma primeira alternativa que é a política da austeridade. A política da austeridade, no fundo, raciocina assim, para dar maior competitividade à economia, eu tenho que reduzir os custos salariais. Para reduzir os custos salariais, portanto, tenho que desvalorizar, por assim dizer, internamente a economia. Essa desvalorização dos custos salariais, essa redução dos custos salariais, vai levar a uma melhoria de competitividade em termos de custo dos setores que podem exportar. Por outro lado, reduz a procura interna, e reduzindo a procura interna, reduz também as necessidades de importação e, portanto, contribui para o reequilíbrio da balança de pagamentos e, portanto, para a redução do endividamento externo. E, portanto, se prolongar esta política o tempo que for necessário, eu chegarei necessariamente a uma altura em que já atingirei um nível de competitividade suficiente e um reequilíbrio do endividamento, quer interno, quer externo, que me permitirá, então, crescer sem ir aumentando o endividamento para além de certos limites. Eu penso que esta política é errada. É errada porque, por um lado, é essencialmente errada, porque cria, de facto, uma redução muito drástica do nível de vida e cria, por outro lado, pelos efeitos que tem sobre a procura interna e sobre a atividade económica em geral, efeitos negativos, cria um aumento de desemprego
que não é suscetível de se lidar com ele em termos sociais. O caso da Grécia é nítido, duplicou o desemprego em pouco mais de 2 anos, Portugal vai para o mesmo caminho e, portanto, são coisas que muito rapidamente atingem valores que não são sustentáveis do ponto de vista da coesão social dentro de um determinado país. E há outra razão, que normalmente não é apontada, mas que torna esta política sem futuro nenhum e em vez de resolver problemas, de os agravar. E essa circunstância tem a ver com o facto de, justamente, as economias estarem muito endividadas, e em particular as famílias estarem muito endividadas. Isso é verdade em Portugal, Espanha, na Grécia e por aí fora. Portugal, aliás, tem as segundas famílias mais endividadas da zona euro. E como é assim, quando eu faço uma desvalorização dos rendimentos, em particular dos rendimentos salariais, não faço uma desvalorização das dívidas, elas continuam a existir. E, portanto, a persistir uma política de desvalorização dos rendimentos internos leva a certa altura um aumento incontrolado das insolvências familiares e até pode pôr em causa o próprio sistema financeiro, para além das gravíssimas consequências sociais que isto ocasionaria. Portanto, esta estratégia é uma estratégia de aprofundamento dos problemas, não resolve nada. A segunda política económica é aquela que, à partida, tem, a segunda opção de política económica, que tem, de facto, aspectos fundamentais, positivos, embora eu pense que não é suficiente, que é a alternativa do crescimento económico da Europa ser impulsionado por instrumentos europeus. Como a Maria João referiu, é um dos cenários e penso que é um aspecto positivo. Ou seja, a Europa, apesar de não, enfim, da forma como o Tratado de Maastricht e depois o Tratado de Lisboa, que reproduziu isso, concebeu a moeda única, foi feita de uma forma errada, do meu ponto de vista, e enviesada contra o crescimento económico, mas enfim, apesar desse handicap à partida, é possível, apesar de tudo, pensar em alguns instrumentos sem grande revolução nos tratados, que não é fácil de conceber, alguns instrumentos, nomeadamente o financiamento de grandes projetos a nível europeu, de uma política industrial europeia, com a qual eu estou de acordo, embora aí haja sempre o problema de, muitas vezes, esse tipo de políticas servirem fundamentalmente as zonas mais poderosas da Europa e menos as zonas periféricas, mas, enfim, com os devidos cuidados para que isso não se desse, estou convencido que era, de facto, também uma alternativa importante para a política económica europeia e por aí fora. Portanto, é pensável que, mesmo sem grandes alterações dos tratados, se pudesse fazer um impulso ao crescimento económico europeu, como referi, já desde o início deste século, desde o ano 2000, está a ser um crescimento económico insuficiente. Não tão insatisfatório como foi em Portugal, mas insuficiente, em qualquer caso, para garantir a sustentabilidade do projeto europeu. O problema, quanto a mim, é que isto não é suficiente. Ou seja, isto pode impulsionar o crescimento económico europeu, e até deve, mas não estou seguro que isso leve a uma maior convergência entre as regiões mais periféricas e o centro da Europa. Pelo contrário, as experiências históricas, de alguma forma semelhantes, provam que sem instrumentos dirigidos especificamente a contrariar os efeitos de agravamento das desigualdades entre as zonas mais competitivas e menos competitivas, o crescimento económico só por si não tende a colmatar essas diferenças. Pode, inclusivamente, agravá-las. E por isso eu penso que se o problema do crescimento da Europa não é só estritamente o problema do crescimento, mas é também o problema da convergência do crescimento, e eu penso que cada vez mais isso é assim se queremos manter um projeto europeu sem rupturas, então é necessário pensar noutros instrumentos que permitam às economias periféricas crescerem mais. Quanto ao problema do endividamento, enfim, esse, a meu ver, é mais difícil que uma solução destas possa encará-lo, porque aí exigiria, de facto, a assunção por parte das instituições comunitárias de grande parte da dívida das regiões mais periféricas, e penso que isso não será fácil de obter, será mesmo até muito difícil. Não estou a ver muitos contribuintes de vários países aceitarem isso.
Agora, de facto, seria um aspecto fundamental, porque a questão, como disse, é dupla, não é só criar condições de crescimento para as regiões mais periféricas, é criar também um sistema de redução do peso da asfixia, do endividamento das economias. Reparem que eu não estou a falar estritamente dos Estados, penso que é muito mais importante o endividamento da economia no seu conjunto, entre os quais está o endividamento do respectivo Estado, do que o endividamento dos Estados só por si. Isso leva-me à terceira alternativa, que me parece, face ao que é a situação atual e face ao que é a análise de muitas experiências históricas, que é inelutável se queremos ter uma convergência de crescimento entre as regiões mais periféricas e as regiões mais competitivas da Europa. Estas regiões periféricas precisam de quê? Precisam de voltar a endireitar uma estrutura produtiva que foi completamente distorcida nos últimos 20 anos, ou nos últimos 15 anos, desde que começou a preparação para a moeda única. No fundo, o que estas economias fizeram foi derivar a sua atividade para a produção de setores, para atividades produtores de produtos não transacionáveis, ou seja, produtos que se produzem para o mercado interno e que estão protegidos da concorrência mundial. O imobiliário, a maior parte dos serviços e por aí fora. Ora, isso criou estruturas produtivas que não têm hoje viabilidade. A nossa estrutura produtiva hoje não tem viabilidade, a grega por maioria de razão, penso que a espanhola também, tirando algumas regiões, também em grande parte não tem viabilidade, por aí fora. E, portanto, só há uma forma de dar viabilidade a essas economias, é voltar atrás nessa distorção e emendar essa distorção. Ou seja, discriminar positivamente a produção de bens transacionáveis. E, como digo, isso pode-se fazer de duas maneiras, uma através desta assunção que isso era necessário e, portanto, permitindo uma discriminação por parte da política económica nesses setores. A outra hipótese é através da desvalorização cambial. A desvalorização cambial, no fundo, o que faz é dar uma discriminação positiva à produção de setores de bens transacionáveis e dizer às empresas invistam, afinal, deixem esses setores protegidos e invistam naqueles setores que estão em concorrência com o exterior e face a isso tem um bónus que é a desvalorização cambial. Eu penso que esta é a única solução e é por isso que eu tenho defendido sempre que nós não temos capacidade, com os desequilíbrios que temos e que fomos acumulando, para estar na moeda única face ao desequilíbrio que se atingiu. Mas admito perfeitamente, e aliás cheguei em termos a propor a primeira solução, que era uma discriminação da política económica, discriminação positiva dos setores bens transacionáveis, porque apesar de tudo sempre é melhor do que arriscar uma saída da zona euro. Não sei se hoje ainda é possível, para já se é possível em termos políticos europeus, é muito difícil, mas além disso, se hoje seria suficiente face ao grau de desequilíbrio que se atingiu. Tenho as minhas dúvidas, mas ver-se-á. O problema de endividamento é intratável, em economias como a grega, como a portuguesa. O nosso grau de endividamento externo é de tal forma brutal, só em termos de crédito, de que nós pedimos ao exterior, não em líquidos, mas em termos daquilo que pedimos ao exterior, o crédito é cerca de 200% do produto interno bruto, e, portanto, é de tal forma brutal que não temos, a meu ver, possibilidade de gerir esse endividamento e evitarmos ser asfixiados por ele, com uma moeda que é própria, que não é própria, se houvesse moeda própria, isso seria mais gerível, apesar de tudo, mas neste contexto não vejo. E, portanto, impõe-se uma redução do endividamento externo, pode ser do endividamento público, se for mais fácil fazer, pode ser de outra forma, e, portanto, penso que será muito difícil um país com os graus de endividamento que nós temos conseguir evitar uma reestruturação da dívida, negociada, evidentemente, desejavelmente através de mecanismos comunitários e não através de negociações ad hoc, mas, a meu ver, isso é, neste momento, uma condição essencial. De facto, a austeridade, como é sabido, a certa altura cria efeitos contraproducentes, penso que já estamos nessa fase, e, portanto, persistir na tentativa de resolver os problemas europeus e da competitividade geral da Europa e da convergência entre as economias europeias através da austeridade vai desembocar necessariamente nos cenários de ruptura que a Maria João referiu.